No vídeo de hoje vamos desmontar a Kingdom Speedshot Micro e vamos conhecer a parte mecânica dela, tá? Vamos saber se ela tem uma boa construção, se as peças são bem feitas e se são peças feitas com material de boa qualidade, tá? A primeira coisa que a gente sempre faz ao desmontar uma carretilha é naturalmente tirar o carretel, né? Vamos abrir aqui, tirar esse carretel, deixar ele aqui reservado de lado e verificar se temos um parafuso aqui na parte de dentro. Não temos, tá? Todos os parafusos dessa carretilha são na parte de fora, o que é mais fácil, facilita bastante o trabalho. Uma coisa que eu noto aqui ao desmontar, até mesmo no vídeo que fizemos de primeiras impressões sobre esse equipamento, é o seguinte: a estrela de fricção, a rosca dela é muito macia, tá? Ela chega a ser um pouco frouxa. Vocês podem ver, ó, que ela tem um pequeno jogo, tá? Isso aqui não é interessante, porque se ela tem uma pequena folga, como acontece aqui, com o tempo, se você usa freio muito arrochado, se você aperta muito o freio, é natural que a rosca acabe se desgastando, tá? Ela vai acabar sendo danificada. Então assim, tome cuidado se comprar esse equipamento, sempre que for fazer o aperto desse freio, seja cauteloso, para evitar que você acabe danificando a rosca dessa estrela, tá? A rosca é fixa na estrela, algo padrão. Vejam que o formato da estrela é bem diferente, né? É uma estrela bastante bonita, ela tem um tamanho bom, não é grandona. Aqui temos o sistema de clique. Isso, solta aí, filho. 2000 anos depois. Aqui temos o sistema de clique. Para tirar ele é bem chato, porque por cima dele tem essas duas arruelas finas que elas acabam entrando ali na rosca do eixo da manivela e acaba dificultando a remoção, tá? Então é um sistema bem enjoado de tirar, tá? O sistema em si até que foi tranquilo, mas tirar as duas arruelas que vem ali por cima foi bem chato. Aqui nós temos as duas arruelas cônicas, tá? Elas estão em posições contrárias, sendo essa, a de cima está com a barriga para cima e a de baixo está com a barriga para baixo, tá? Então, se você tiver essa carretilha comprar, saiba que na hora de fazer a remontagem tem que prestar atenção nisso aí, que eu comentei com vocês lá no vídeo de primeiras impressões dela. Esse parafuso aqui, ele veio com a rosca um pouquinho gasta, tá? Então, aqui ao encaixar a chave, eu já senti um pouquinho de dificuldade para fazer esse parafuso girar, tá? Aparentemente apertaram ele demais e ele acabou sendo danificado ali, né? A cabeça dele, o encaixe da chave Phillips acabou sendo danificado. Os parafusos extremamente apertados, não tem necessidade disso, tá? Isso aqui você acaba estragando as roscas do alumínio. Muito apertado mesmo. Não é legal, isso aqui eu não acho interessante. Todos os parafusos são iguais, todos eles têm o mesmo tamanho, tá? Tirando a tampa aqui, ó. Aqui saiu o rolamento de apoio do eixo da manivela, rolamento padrão, a gente está acostumado a ver ele, né? Aqui a bucha, que fica no eixo da manivela, também uma bucha padrão. O antirreverso aqui, ele é preso por esse anel, tá? Vejam que aqui tem um anel, tá? Parafusado aqui, isso é legal, tá? É interessante, é seguro. Evita de você desmontar e esse antirreverso acabar caindo, mas ele tem uma certa folguinha, tá? Ó, ele se movimenta aqui, então ele não é presão. Tirou esse anel aqui, esse antirreverso sai com facilidade. Aqui mais um ponto positivo é o micro rolete, tá? Esse é um antirreverso de micro roletes. Vejam lá dentro que os roletes são bem fininhos, tá? Isso é legal. Eu notei que essa carretilha não tem folgas, pelo menos no giro da manivela, tá? Ela não dá aquela voltinha para trás. Aqui o rolamento externo que apoia o pinhão,
para tirar ele tem que desmontar a carretilha. Aquele detalhe que eu comentei com vocês no primeiro vídeo, daquela folguinha que temos aqui, ó. Nós vamos tirar aqui para ver o porquê que ela acontece. Bom, a primeira coisa que eu observo é o seguinte: aqui não, geralmente no pescoço aqui dessa rosca nós temos uma borracha, um O-ring, né? Que fica nessa posição aqui, ó, nesse intervalo aqui. Nessa carretilha nós não temos, tá? Não tem aquela borrachinha aqui. Aquela borrachinha é interessante para manter esse botão mais firme e evita que entre água por aqui, tá? Nesse caso não tem. Eu vou até tentar arrumar uma borrachinha daquela para colocar aqui depois, mas essa não tem, tá? Aqui, ó, nós temos somente aqui uma buchinha. Ó, vem uma bucha aqui aparentemente de bronze por baixo e por cima aqui uma bucha de fibra. E lá dentro do caps tem aquele furinho onde ela fica alojada ali, tá? Não tem nada, é um sistema bastante simples. Eu estou observando aqui na avessa explodida o seguinte: as peças que estão dentro desse caps não são as mesmas peças que estão aqui na avessa explodida, tá? Aqui na avessa nós temos a trava do rolamento, que é por dentro, ok, tá ali, tá? Que no caso ela tá aqui dentro. Depois vem o rolamento, ok, ele também tá aqui. Depois tem uma arruela, essa arruela não tem aqui, tá? E aqui pelo desenho nós temos a impressão que esses dois disquinhos aqui, ó, esse e esse, a gente tem a impressão de que eles são grandes, de tamanho muito próximo ao botão. Mas na realidade não, vocês podem ver que eles são bem pequenininhos, tá? E aqui dentro não tem nada além deles. Achei estranho, achei um pouco confuso isso, tá? Vamos tirar esse rolamento aqui para ver se tem alguma coisa por trás dele. Então aqui, ó, tiramos o rolamento, não tem uma arruela extra que lá na avessa explodida mostra que tem, tá? Se não vejo isso como um problema, porque acredito que essa arruela não faça falta. Mas se na avessa explodida mostra que tem essa arruela, eu não vejo também o motivo de não ter ela, tá? Acho isso um pouco controverso, né? Você mostrar uma informação que na prática ela não ocorre. Aqui temos a mecânica dela. Como vocês podem ver, é uma mecânica simples. Temos aqui o eixo principal da manivela é feito em alumínio, o pinhão é feito em bronze e a coroa é feita em alumínio também, tá? Esse primeiro disco aqui é feito de alumínio. É um disco bem levinho, apesar de ser grande, ele é leve. O disco é de carbono, que no caso é feito de Carbontex, tá? Ele é um disco mais grosso e é um disco único. A coroa, que é bem pequenininha e é bastante leve, né? Como eu disse, ela é feita de alumínio e ela pesa só 5,9 gramas, tá? Ela é bem pequenininha mesmo. Tem um bom acabamento, tá? As quinas dela aqui em cima, elas têm uma certa curvatura. Vejam que ela não é 100% plana, né? Ela não chega a ser reta aqui, a quina dela tem um certo desnível, né? Debaixo da coroa nós temos esse disco de velumoide, que seria uma espécie de um material usado para fazer juntas de motor de carro, tá? É muito comum. Só que nessa carretilha eu acho que poderia ser um disco de carbono. Eu acho que seria mais interessante, até porque é uma carretilha relativamente cara, tá? Seria melhor que viesse ali um disco melhor. O disco dentado que faz o gatilho subir, ele é feito de aço e ele é bem pequenininho e tem um formato que eu não gosto, tá? Eu acho esse disco muito frágil. Ele é semelhante ao disco que vem na Soli G3 da Saint, tá? Ele tem esse mesmo formato, embora esse aqui seja um pouquinho mais grosso, tá? O da Soli ele é mais fininho, então ele é mais frágil ainda, mas é um formato de disco que eu não acho interessante, ele é bastante frágil. Aqui as engrenagens de plástico, padrão também, nada demais. A lubrificação aqui, ela foi bem feita, ela atingiu aqui todos os pontos que eram necessários, tá? Aqui o suporte de pinhão, as duas
O suporte do pinhão não tem o reforço de aço, tá? Mais um ponto aí que podemos dizer que seria um ponto negativo, tá? Não é algo que vá ser problema para todas as pessoas, mas infelizmente não tendo esse reforço aí, a carretilha pode ter uma durabilidade menor, tá? Aqui as torres das molas é uma peça única, semelhante ao de carretilhas da Sea Knight, como Falcon e Red Fox, tá? É feita de um material metálico, não é aço, não é alumínio, tá? É um material aparentemente fundido. Isso é um ponto positivo, porque se acontecer de quebrar, não é comum, mas pode acontecer, de quebrar você pode trocar somente essa peça, tá? Não precisa trocar o chassi inteiro. O segundo rolamento de apoio do pinhão, tá? Esse rolamento aqui, abaixo dele tem uma roelinha de plástico, que ela serve somente como um calço, tá? Aqui o braço articulado, ele é feito de metal, não é feito de aço, tá? Ele é feito de metal. Eu particularmente não acho tão interessante, porque esse material não é tão duro quanto esse disco de aço. Então, se a pessoa não tiver cuidado, usar com muita frequência, pode acabar gastando esse braço articulado, tá? Então vai ter que trocar, então tenha em mente isso. Esse sistema giratório do gatilho é feito de plástico, o suporte do gatilho aqui é feito de aço, tá? Essa pecinha aqui, ó, é quem é responsável pelo movimento do gatilho. Aqui tem a mola maior e aqui embaixo tem a molinha pequenininha, tá? Aqui, removendo o eixo da manivela, vocês podem ver que o rolamento é parafusado e ele não tem o lacre, tá? O fato dele não ter o lacre tem um ponto positivo e um ponto negativo, né? O ponto positivo seria que é mais fácil você lubrificar ele, você consegue introduzir a graxa aqui dentro com mais facilidade, porém o fato dele não ter o lacre acaba deixando ele mais vulnerável a sujeiras, né? A entrada de água e tal. Claro que é um local onde não tem tão fácil acesso para a água, mas pode acontecer, a água pode entrar ali e pode atingir essa região, tá? Para soltar o gatilho é só puxar essa peça de aço, ó, que o gatilho já solta. O gatilho é de plástico mesmo, padrão, tem essa pintura meio cromada, tá? Com uma certa rugosidade aqui, mas é padrão, ele é feito de plástico mesmo. Aqui, para soltar o eixo sem fim, tiramos essa arruela de pressão. Abaixo dela aqui tem uma arruelinha fininha, padrão. Deixa eu tentar tirar ela aqui. Aqui a porca da unha, que é feita de alumínio, que eu já comentei com vocês. A unha dela que é bem grandona. Para remover essa proteção de aço do eixo sem fim, é necessário soltar esse parafuso. Você vai soltar ele aqui, vai tirar essa chapinha. Interessante, tá? É um sistema legal, bastante reforçado, dá uma segurança interessante ali. E aqui temos a capa de proteção do eixo. Vejam que aqui tem as duas ranhuras, né? Onde encaixa aquela travinha. Aqui tem um rolamento. E aqui junto com o eixo saiu o segundo rolamento, tá? Esse é um ponto positivo. Algumas carretilhas vêm com bucha nesse local, nesses dois pontos, né? Algumas pessoas costumam trocar. Eu não acho tão necessário, mas quem quiser pode trocar, né? Nesse caso dessa carretilha não há necessidade, porque ela já vem com esses dois rolamentos adicionados, tá? Aqui o guia de linha, padrão, como eu já comentei. Inclusive ele é bem semelhante aos da Marine Sports. E aqui o chassi completamente desmontado, tá? Vejam, né? Como eu comentei, o chassi é feito de alumínio. Um
chassi bastante bem feito, né? Um chassi bonito. Pessoal, então concluímos aqui a montagem da carretilha. Vocês puderam acompanhar durante esse vídeo algumas informações bastante simples e importantes, né, em relação a esse equipamento. Vocês puderam ver que a mecânica da carretilha em si é uma mecânica boa, uma mecânica típica de carretilhas chinesas, né? Essa é uma carretilha fabricada pela Haibo, e essa Haibo é a mesma marca que fabrica, é a mesma empresa que fabrica carretilhas que a Saint revende no Brasil. Outras marcas chinesas também usam carretilhas vendidas, né, fabricadas pela Haibo. O primeiro modelo da Soli, da Saint, é feito pela Haibo. A Soli G3 eu não tenho certeza, mas eu acredito que seja também fabricado pela Haibo. E aqui nós temos uma carretilha também fabricada por essa empresa. Então nessa carretilha nós temos pontos que não dá para entender qual foi a lógica, tá, de escolha desses componentes. Exemplo, aqui ok, tem uma coroa de alumínio, até porque a proposta da carretilha é ser leve, mas não tem lógica de ter aquele disco de velumoide, aquele disco azulzinho que eu mostrei para vocês, que fica debaixo da coroa. Poderia ser um disco de carbono, de Carbon-Tex, como nós já temos na parte de cima. Eu não vejo lógica também de uma carretilha que tem um valor consideravelmente alto ter um suporte de pinhão que não tenha um reforço de aço. Isso também seria interessante que tivesse. E eu também não consigo entender a lógica de se ter um equipamento caro que não tem um acabamento condizente a esse valor. Um detalhe que eu notei aqui durante a desmontagem dela é o seguinte: quando você fecha a tampa, você encaixa ela e gira para cima. Se você girar demais, pelo menos no caso desse meu exemplar em específico, se você girar a tampa toda, você vai notar que vai sobrar um dente aqui, ó. Vou tentar focar ali, ó. Vai sobrar um dente aqui. Então, se você tentar fechar a carretilha, travar ela com aquele dente, ela simplesmente não fecha. Então, você tem que voltar a tampa um pouquinho, alinhar ali com o chassi e depois você consegue fechar ela. Tá? Então, assim, eu achei isso mais um ponto negativo, um pouco de falta de precisão no acabamento, na usinagem das peças, não sei o que foi. Eu achei que poderia ser melhor. Do mais, é uma carretilha interessante, não é uma carretilha ruim, embora a gente tenha equipamentos muito semelhantes, exemplo, uma Spark Pro, que custa muito menos do que essa carretilha, tá? Tem um peso semelhante, tem um perfil semelhante, né? Um tamanho semelhante, o desempenho eu não acredito que seja tão diferente. Claro, é muito provável que essa carretilha controle melhor o arremesso com uma isca leve pelo fato dela ter 2 freios. Também o fato de ter 2 freios não quer dizer que ela vá ser boa, tá? Exemplo disso é a Mega Jaws Long Cast, que eu já mostrei aqui no canal. Ela tem 2 freios, centrífugo e magnético, mas que não funcionam bem. Tirando isso, temos sim um equipamento consideravelmente bom, só que assim como foi na Mega Jaws Long Cast, eu acho que ela poderia custar menos. Ela tem aqui alguns atributos, alguns detalhes estéticos que desvalorizam esse equipamento um pouco, algumas coisas de mecânica que geralmente encontramos em carretilhas mais baratas e que numa carretilha de R$500 como essa também está presente. Eu não vou dizer para você que eu recomendo ou que eu não recomendo esse equipamento. De modo geral, eu gostei. Em termos de pegada, ela é bonita, mas eu esperava mais. Por R$500 eu não compro essa carretilha. Nesse caso eu comprei para fazer vídeos, mas eu não compro. Nem por R$400 eu não compraria esse equipamento, tá? Então assim, não fiquei satisfeito. Vou mandar uma mensagem para o vendedor, vou relatar para eles alguns problemas que eu encontrei. Então assim, de fato não gostei desses problemas. Se você tiver interesse em comprar, de toda forma eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Se a carretilha ainda assim te agradou, beleza, ok. Acredito que não vá se arrepender por adquirir esse equipamento, mas eu acho que é um equipamento que deveria custar um pouquinho menos. Então é isso, ficamos por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu estarei respondendo a todos vocês, beleza? Então ficamos por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu, galera!